Olá, meu amigo investidor, bem-vindo ao 15º episódio da nossa série Construindo Riqueza do Início ao Legado. João Paulo Ferreira aqui, assessor de investimentos e planejador financeiro, e vamos a mais um vídeo. Bom, nas últimas semanas nós falamos sobre construir, diversificar, otimizar e levar seu capital para o mundo. Agora vamos falar sobre o ato final da gestão de patrimônio, talvez o mais nobre e estratégico de todos, que é o planejamento sucessório. Então imagina o seguinte, você dedicou sua vida para construir essa riqueza que você tem, esse patrimônio acumulado, anos para fazer isso, né? A gente sabe que não foi nada fácil. Agora a missão é garantir que todo esse legado seja de fato transferido para as próximas gerações de forma rápida, eficiente e com o menor custo tributário possível. Não faz sentido deixar que o inventário lento e caro destrua tudo aquilo que você levou anos para construir. Então hoje vou te mostrar as estratégias para blindar o seu legado. Bom, vamos falar aqui primeiro do alto custo, né, de não se planejar. Vamos entender aqui esse problema. O custo de não ter um planejamento sucessório eficiente é extremamente alto, né? Por quê? Vamos destrinchar isso. Primeiro é o inventário, né? Inventário a gente sabe que é um processo super demorado, é lento, é caro e muitas vezes muito doloroso para a família. Então a duração aqui no Brasil a gente sabe que é de anos, né? Super burocrático, e nesse período o patrimônio ele fica totalmente travado, bloqueado judicialmente, sem que os herdeiros ali consigam acessá-lo, que já é um problema. Isso por si só talvez seria um problema e um bom motivo para você pensar no seu planejamento. O segundo ponto são os custos, né, que é outra paulada, porque o custo total de uma sucessão fica em torno de 15% a 20% do valor total do seu patrimônio aqui no Brasil. Isso vai incluir TCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causa Morte e Doação, as taxas judiciais, o cartório, o honorário advocatício, né, enfim. Então, pense nisso. 1/5 de tudo aquilo que você construiu ao longo da vida vai para o Estado para bancar toda essa burocracia, né? Então, imagina que dizer que a cada 10 milhões que você tem, 2 milhões é apenas de custo e custo burocrático. E o terceiro problema talvez seja a relação, né, com os possíveis conflitos familiares, né, pós seu falecimento. Então, a falta de regras claras acaba sendo ali um convite para esse desentendimento entre os herdeiros, gerando um desgaste emocional e financeiro que poderia ser evitado. Então, o planejamento sucessório não é só para o fim da sua vida, né? Então, é um ato de inteligência financeira mesmo, preservação de capital, né? Algo que você já faz hoje com os seus investimentos. Você vai só prolongar essa inteligência pós sua vida, ok? Bom, se a gente está falando em planejamento sucessório, a gente tem que pensar aqui, né, quais são as ferramentas, os instrumentos para a gente fazer isso, né? Então, existem vários instrumentos que a gente poderia utilizar, mas vamos trazer aqui e vamos focar principalmente naqueles que trazem mais eficiência fiscal e agilidade. Acho que o primeiro deles, acho que é simples, é a previdência privada, né? É aquele ativo livre que você tem lá em sua carteira. Então, voltando lá para aquele papo que a gente falou lá atrás sobre a previdência, né? O saldo da previdência, seja PGBL ou VGBL, ele não vai entrar no inventário, então o que já é ótimo. Então, ele é transferido diretamente lá para os seus beneficiários em questão de dias. Isso já garante a liquidez imediata para a família, né? Que já é uma solução de problema. Acaba sendo uma ferramenta de sucessão simples, rápida, né? Que já te dá um benefício fiscal em vida, né? Porque você se vale dele ao longo da vida enquanto como estratégia de investimento. Uma segunda estratégia, também muito utilizada aqui no Brasil, é a holding patrimonial. É uma estrutura, inclusive, que não é para todo mundo, embora se venda isso como se fosse a solução para tudo, né? Então, o que é, na verdade? A holding nada mais é do que uma empresa constituída, né? Ela é criada para administrar o seu patrimônio. Então, você vai incluir nessa holding os seus bens, né? Imóveis, participações, são todos integralizados nessa PJ, né? Que você faz uma doação em vida dessas cotas da holding para os herdeiros, reservando para si o usufruto. Essa é uma das estratégias de fazer uma holding, tá? Qual que é a vantagem de fazer esse tipo de estratégia, né, na holding aqui que eu citei? Então, aqui você acaba mantendo o controle, né, o usufruto sobre todos os seus bens e a renda até o fim da sua vida, né? E no momento do seu falecimento, a transferência ela é automática, né? Você transfere a transferência das cotas sem inventário, pois a doação das cotas já foi feita em vida. Então, além disso, né, você vai gerar economia tributária, porque você vai pagar só o ITCMD e na gestão futura lá na venda dos ativos, certo? Já a terceira e mais eficiente via é o seguro de vida resgatável, né? Então, a gente vai falar sobre ele
ele vai te garantir essa liquidez para todas essas custas que a gente vai pensar. Então, a gente sabe que o inventário é muito caro, principalmente por causa do ICMD, porque aqui no Brasil, hoje ele pode chegar a 8%, e já tem projeto de lei para mais que dobrar essa alíquota. Então, a pergunta que você deve se fazer é: onde minha família vai arrumar dinheiro rapidamente para arcar com o custo de acessar o meu patrimônio? Então, não é porque você fez um grande patrimônio, vai deixar isso para os herdeiros que esse patrimônio vai cair no colo deles. Então, para acessar esse patrimônio, o Estado vai abocanhar uma fatia, né? Você tem que arcar com esse custo, senão o patrimônio, como a gente citou, ele vai ficar bloqueado e eles não vão conseguir acessar isso. Então, uma das maneiras de facilitar esse acesso é já dar uma liquidez imediata para sua família via, né, o seguro de vida. Pode ser uma excelente estratégia. Então, o seguro de vida, após a contratação dele, ele vai pagar na sua falta, né? Sua falta ele paga um capital ali aos beneficiários em poucos dias, livre de imposto de renda e sem passar por inventário. Esse dinheiro pode ser utilizado para pagar 100% das custas do inventário. Lembra daqueles 20% que a gente citou? Bom, a gente pode utilizar exatamente esse peso para arcar com todo esse custo, evitando aquele peso para sua família e que ela tenha que vender ali um ativo rapidamente a um preço muito mais baixo, tá? Enfim. Então, a ideia do seguro, eu acho que talvez seja uma das maneiras mais eficientes, porque o custo dele é muito barato ao longo do tempo. E quanto mais cedo você faz isso, mais novo você faz, menor ainda é esse custo, tá? É o que a gente acaba sugerindo para que os investidores façam isso o quanto antes, né? Você mitiga bastante esse custo final dele. Bom, pergunta que talvez se faça, a pergunta talvez que eu recebo bastante, ok, já entendi esses pontos, entendi a importância, qual que é o momento ideal para fazer o meu planejamento sucessório? Bom, se puder seria ontem, né? Com certeza seria, já era para ter feito, né? Todo mundo deveria ter um planejamento sucessório. O segundo melhor momento é agora, então já pensa nisso, como é que você pode se organizar para pensar em fazer. Então, o planejamento sucessório, entenda que ele é necessário, né? E por que fazer isso? Vantagem fiscal, economizar, né, e não dilapidar o seu patrimônio, tudo aquilo que você construiu ao longo do tempo. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma certa insegurança jurídica, então muitos estados brasileiros tendem ali a aumentar a alíquota do ITCMD, né? A gente tem uma base hoje limitada a 8%, né? Isso já tem, como dito, tem projeto de lei para aumentar, mas enquanto isso, esses estados eles podem movimentar até esse limite dos 8%. Então, essas eventuais mudanças legais, né, essa proteção contra o aumento futuro tributário, que é outro motivo para que você faça o quanto antes, né? Se proteja o quanto antes para deixar tudo muito bem organizado antes que, né, uma regra legislativa tenha um impacto muito grande no seu patrimônio final. Um outro ponto que eu diria, né, sobre essa importância de fazer o quanto antes o planejamento sucessório sobre a ideia do controle, né? Então, o planejamento sucessório só pode ser feito por você, em vida e com plena capacidade. Então, quanto antes você fizer, mais controle você terá sobre o destino do seu legado. Então, entenda o seguinte: planejamento sucessório é a sua última e mais importante estratégia de investimento. Então, é ele que transforma a sua riqueza de fato em um verdadeiro legado, que é o que importa, né? A nossa ideia aqui de planejamento financeiro sempre foi muito disso, né? Porque do início ao legado, né? Porque é a ideia dessa construção de patrimônio, e em algum momento esse grande patrimônio construído, né, ele vai ser sucedido em algum momento, né? E a gente tem que fazer isso da maneira mais eficiente possível. Bom, pessoal, a responsabilidade de quem constrói uma grande riqueza, ela não termina ali na acumulação, né? Então, talvez mais na proteção, pensar nessa transferência inteligente desse capital. Então, a dica que eu daria é: não deixe que a burocracia, os impostos levem boa parte do seu patrimônio, que na verdade é seu e da sua família, tá? É isso que é o importante, é isso que importa no planejamento sucessório. Era isso o vídeo de hoje, tá, pessoal? Espero que tenha ficado claro alguns pontos. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, inscreva-se no canal, para não perder os próximos episódios, ative as notificações. Com este vídeo, a gente encerra o nosso módulo 3 de planejamento estratégico. Na próxima semana, a gente vamos iniciar o módulo 4, que é o nosso último módulo, inclusive, tratando ali da mentalidade da riqueza, que é um tema de extrema importância. E o primeiro tema que a gente vai falar é sobre o poder do foco, né? Como evitar a próxima modinha de investimento, como não cair, né, naquela armadilha de investir naquilo que todo mundo está falando e acabar perdendo seu dinheiro ou uma boa parte do seu patrimônio, tá? Então você vai aprender a ter essa verdadeira disciplina de um verdadeiro investidor de sucesso, tá? A dica que eu daria aqui já, assim, um spoiler, é que entendam que o mercado financeiro como um todo, né, assim, nunca tem
não existe o ativo do momento, o ativo da vez, a não ser que a gente faça uma alocação que a gente chama de estratégica, né, para algum momento específico, mas de regra geral não é isso que funciona. Então tenha muito isso em mente, né? Um bom portfólio é um portfólio pensando para longo prazo, não é pegar aquilo que está todo mundo fazendo, né? Pegar essas diquinhas simples e rápidas, né? Que a gente é humano, a gente sabe que a gente fica muito tentado a fazer esse tipo de investimento, de alocação, né? De querer coisas rápidas, mas isso pode ter um dano prejudicial para você ao longo da sua vida e do seu patrimônio, tá bom? Bom, então era isso. Até semana que vem e até lá.